Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao CJR Cursos. Aqui com vocês, professor Cleude Júnior. Vamos hoje para mais uma aula de Direito Constitucional dentro daquele projeto de nos prepararmos para a tão esperada prova da GCM Cariacica, que vai ser realizada daqui a 2 dias, no dia 21 de janeiro de 2024, o próximo domingo. Hoje são 19 de janeiro de 2024, agora são exatamente 18 horas e 9 minutos, horário de Brasília, e eu estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas. Então, nós vimos até agora 4 aulas, 4 blocos de Direito Constitucional, e hoje será o 5º bloco e acredito que seja o último bloco antes aí da prova, que a gente vai conseguir esgotar o conteúdo mais importante previsto ali no edital da GCM Cariacica. Então, desde já, eu desejo uma excelente prova para os senhores e senhoras. Faço a prova com tranquilidade. Procure eliminar as alternativas que estejam incorretas. Tente guardar pelo menos 30 minutos para marcar o gabarito, para que esse gabarito seja marcado com tranquilidade, com segurança, e saibam aí que eu estarei na torcida por todos vocês. Bacana? Lembrando aí que aqui na parte de baixo estão as minhas redes sociais, o meu contato, o meu Instagram, também o nosso canal e também um Pix aqui para doação para o suco da confusão do professor. Bacana? Sem muitas delongas aí, vamos dar prosseguimento. Vimos na quarta aula sobre o poder legislativo e todas as nuances constitucionais em relação ao tema, e hoje a gente vai entrar no poder executivo. Lembrando que as aulas anteriores estão aqui na descrição desse vídeo, bem como a apostila de Direito Constitucional. Lembrando também que eu estou utilizando a apostila bisurada. Para quem não adquiriu, tenho certeza que talvez vai deixar de alcançar dicas importantíssimas aí para esse certame. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 2, Poder Executivo, seção 1. Então, vimos o Poder Legislativo, agora vamos falar do Poder Executivo. Bom, professor, seção 1, do Presidente e Vice-Presidente da República. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver segundo turno, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Então, geralmente o presidente ele monta uma chapa, presidente com o seu vice-presidente. E aí o que acontece? Quando o presidente ele é eleito, automaticamente o vice-presidente também é eleito. Então a eleição para presidente é feita no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. Se o presidente ele conseguir, o candidato ele conseguir obter mais de 50% dos votos válidos já no primeiro turno, está encerrado. Ele será eleito em primeiro turno. Caso contrário, haverá segundo turno, que será realizado no último domingo de outubro. Bacana? Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, porque a gente viu lá, quando a gente falou lá dos direitos políticos lá, que é condição de elegibilidade, ou seja, para ser eleito o registro em partido político, então ele vai ser considerado eleito o candidato registrado em partido político que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos em branco e os votos nulos. Então não vão ser computados os votos em branco e os votos nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias,
Ou seja, se ninguém conseguir essa maioria absoluta nessa primeira votação, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ter uma nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Bacana. Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á entre os remanescentes o de maior votação. O que isso está querendo dizer aqui no parágrafo 4º? Teve 2 candidatos que foram eleitos. Vamos dar um exemplo aqui nas eleições, nas nossas últimas eleições para presidente. Os candidatos que foram mais votados, que foram para o segundo turno, foram o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E os 2 ali iam concorrer no segundo turno. Vamos supor que algum dos 2 falecesse, morresse antes do segundo turno. O que iria acontecer? Eles iriam pegar entre os candidatos remanescentes, ou seja, os outros candidatos que não foram os eleitos, o de maior votação, ou seja, aquele que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Então, se um dos 2 morreram, eles vão pegar o terceiro para concorrer a essa eleição. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á quem? O mais idoso. Então vamos colocar aqui, vai para o segundo turno o primeiro lugar e o segundo. Vamos colocar aqui em segundo lugar tem um empate com o mesmo número de votos. É quase impossível isso acontecer, viu, pessoal? O Brasilzão desse tamanho, 2 candidatos com o mesmo número de votos é quase impossível. Mas vamos colocar que aconteça. Se acontecer, quem vai se qualificar para seguir é o candidato mais idoso. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 78. Vou colocar o 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse. É igual concurso público. Vai tomar posse também. Em sessão do Congresso Nacional, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E aí vem o parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então o que acontece? Está marcada a posse do presidente. Vamos colocar que a posse está prevista para 2 de janeiro. Posse lá, 2 de janeiro. E aí o presidente, nem o vice-presidente, eles se apresentam para tomar posse. Se decorrer 10 dias sem que isso aconteça, sem a posse do presidente ou do vice-presidente, o cargo será declarado vago. Beleza? Vai se tornar vago. E a gente vai ver lá na frente os reflexos disso. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Então o que ele está falando aqui? Lembra que às vezes o presidente ele vai se ausentar do país para resolver questões lá internacionais? Sim. O que vai acontecer? Isso daqui, se caso ocorra, nesse caso, quem vai substituir o presidente ali vai ser o vice-presidente. Da mesma forma, se o presidente estiver impedido, por exemplo, por algum motivo, caso de uma possível responsabilidade por algum processual, ele está respondendo a algum processo e ele tem que ser afastado do cargo, ou se algum outro impedimento, ele está, por exemplo, por questões de saúde, ele está internado por questões de saúde. Nesse caso de impedimento, quem vai substituir? Vice-presidente. E do mesmo jeito, se ele morrer, se o presidente morrer, quem que vai suceder o presidente é o vice-presidente.
Então, vai substituir o presidente no caso de impedimento e vai suceder no caso de vaga, o vice-presidente. Beleza. No caso de impedimento do presidente e do vice, no caso de impedimento do presidente e do vice, dos dois, ou a vacância dos respectivos cargos, nenhum dos dois apareceu lá para tomar posse, por exemplo. Os cargos vão ser declarados vagos. A gente vai ficar sem comando? Sem presidente? Não. Serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência quem? Primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara não pode, então vai ser o presidente do Senado. Também não pode o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado. Chama o terceiro, que vai ser o presidente do STF. Certo? Então o que vai acontecer? Isso aqui é chamado de linha de sucessão presidencial. Ou seja, estando impedido de assumir o cargo ali, ou no caso de vacância, quem que vai acontecer? Quem vai suceder o presidente e o vice? Presidente da Câmara, presidente do Senado e, se não houver o presidente do Senado, presidente do STF. Vou botar aqui um coraçãozinho, porque isso aqui é uma matéria muito cobrada em prova. Como que me dá um exemplo aí de impedimento aí, professor? O presidente e o vice-presidente viajaram para uma missão ali no exterior. Vai ficar sem presidente? Não, chama o presidente da Câmara. O presidente da Câmara também foi junto, está viajando. Não pode. Quem vai ser então? Chama o presidente do Senado. O presidente do Senado também foi junto. Então, se ele não está aqui, o terceiro é o presidente do STF. Bacana? Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Vamos colocar que houve um acidente aéreo, uma tragédia, e morreram o presidente e o vice-presidente da República. O que vai acontecer? Vai ser chamada essa linha sucessória provisoriamente, já que a gente já não tem mais, abriu a vacância, os dois morreram o presidente e vice-presidente. Chama aí essa linha sucessória para assumir momentaneamente e tem que ser feita uma eleição 90 dias, nova eleição 90 dias após a última vaga, após a última morte. Se eles morreram ao mesmo tempo, na data da morte. Seguindo, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então vamos lá, vou fazer uma linha aqui para ficar mais fácil. Então, se a gente sabe que o mandato presidencial é de uma legislatura, que é de quanto tempo? A gente viu isso aí ontem, uma legislatura tem 4 anos. Então, se a morte dos dois, a vacância do presidente e do vice-presidente aconteceu até aqui, vou botar aqui como se fosse 2 anos. Até 2 anos, se aconteceu nesse período aqui, vai ter que ser feita uma nova eleição, claro, falecendo o presidente e vice. 90 dias após a última vaga. Só que se foi nos últimos 2 anos do mandato, nesse período aqui, a eleição vai ser feita 30 dias após a última vaga. E a eleição vai ser feita por quem? Pelo Congresso Nacional. Beleza. Artigo 83, importantíssimo também, coração aqui para ele. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Aí a gente vai fazer
uma conexão com a aula que a gente viu ontem, a quarta aula, que lembra que eu falei que são competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a ausentarem-se do país quando essa ausência for superior a 15 dias. Aqui, ó, vai corroborar com esse artigo 83. Então, se o presidente ou o vice quiserem se ausentar do país por mais de 15 dias, eles têm que pedir autorização para quem? Para o Congresso Nacional. E aí, e se por acaso eles resolverem viajar e ficarem mais de 15 dias fora sem comunicar, sem essa autorização do Congresso Nacional, eles correm o risco de perda do mandato. Bacana? Lembra aí, 15 dias. 15, 15, 15. Seção 2. Das atribuições do Presidente da República. Compete privativamente ao Presidente da República dispor sob decreto, sobre... Lembra lá que eu falei que ele pode, dentro daquela produção legislativa que a gente viu, existem os decretos. Então, ele vai dispor sob decreto. Quando ele fala dispor, é que ele vai implementar mediante decreto sobre o quê? Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O presidente só vai poder decretar extinção de funções ou de cargos públicos, ou seja, extinguir uma função ou extinguir um cargo quando esses cargos estiverem vagos, quando não tiver mais ninguém preenchendo aqueles cargos. Beleza. Lembra lá que eu também falei lá no processo legislativo, quando a gente estava falando lá do poder legislativo, que compete ao Congresso Nacional autorizar o processo contra o presidente da República por quantos? Quantos membros? 2/3. Lembra? Que depende. Se vier uma investigação contra o presidente da República, o processo só vai ser instaurado se ele for autorizado por 2/3 dos deputados. Dos deputados federais. Lembram disso? Então pronto. Aí o que ele está falando aqui? Ó? O artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 dos deputados, ele será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns e perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, quem julga o presidente da República após essa autorização de 2/3? Se for crime comum, vou botar aqui, ó, crime comum, vai ser o STF. E se for crime de responsabilidade, vai ser o Senado. Beleza? Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ou seja, é necessário que haja uma sentença condenatória para que o presidente possa ser preso nas infrações comuns. Beleza? Então, enquanto não houver... O que é essa sentença condenatória? Aquela sentença condenatória, aqui existe uma interpretação que fala que é uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, tendo trânsito em julgado aquela sentença que não cabe mais recurso, o presidente assim poderá ser preso. E aí, parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O que isso quer dizer? Ele só vai ser responsabilizado se a prática de determinado ato for em decorrência de suas funções. Aí, por exemplo, o presidente vai lá e agride a sua esposa. É um crime comum. Só que esse crime comum não tem nada a ver com a questão do mandato dele. Então ele não vai ser responsabilizado nesse sentido. Bacana?
É isso que fala o parágrafo 4º. Novamente, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de sua função. Ah, professor, e ele vai ficar impune? Não, ele não vai ficar impune, não. O que vai acontecer é que, após o término do mandato, ele vai ser responsabilizado, ele vai poder iniciar, vai poder responder por aquele crime. Mas enquanto ele estiver na vigência do mandato, não. Seção 4. Dos ministros do Estado. Os ministros de Estados serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Ah, então, por exemplo, ministro da Justiça, 21 anos. Beleza? Ele tem que ter pelo menos 21 anos. A gente viu numa das aulas passadas lá aquela questão da idade. Então, tem que ser maiores de 35 anos. Quem? Presidente da República e senadores. Maiores de 30 anos. Quem? Os governadores. Maiores de 21 anos. Quem? Os deputados. Aí aqui, deputados estaduais, deputados federais, senadores. E quem? Prefeitos e juiz de paz, maiores de 21. E maiores de 18, os vereadores. Bacana? É por isso que ele está falando aqui, ó, que os ministros de Estado, por exemplo, ministro da Justiça, ministro da Educação, eles têm que ter pelo menos 21 anos. Fazendo uma analogia, o que acontece? Aqui no Estado nós temos os governadores. Quem auxilia os governadores? Quem auxilia os governadores são os secretários de Estado. Por exemplo, o secretário de Defesa Social e o secretário de Segurança Pública é o Coronel Ramalho. Então, fazendo uma analogia, esses ministros é como se fossem esses secretários. Aí tem lá o ministro da Justiça, tem o ministro da Educação. Bacana? Eles têm que ter mais de 21 anos. Beleza. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Aí ele vem, subseção 1, do Conselho da República. O que é o Conselho da República? O Conselho da República é um órgão de consulta do Presidente da República. Órgão de consulta. Órgão superior, viu? De consulta do Presidente da República. E dele participam quem? Vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados, líderes da maioria e minoria do Senado, o ministro da Justiça, e aqui existe também 6 cidadãos. 6. Meia dúzia. 6 cidadãos brasileiros natos. Cuidado que ele pode colocar que são naturalizados. Não são naturalizados. 6 cidadãos natos com mais de 35 anos. Sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados. Então, desses 6, eles vão ser ali nomeados 2 pelo Presidente da República, 2 pelo Presidente da Câmara dos Deputados e 2 pelo Presidente do Senado. Beleza? Lembrando aí que é no Conselho de Defesa que tem cidadãos. No Conselho da República. No Conselho da República é que tem esses 6 cidadãos. Agora a gente vai ver o Conselho de Defesa e vai ver que não tem os cidadãos. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República. E ele vai ser consultado, o Conselho de Defesa, em que casos? Nos casos relacionados com a soberania nacional, a defesa do Estado Democrático. E deles participa quem? Presidente igual ao outro, presidente da Câmara igual ao outro, presidente do Senado igual ao outro,
ministro da Justiça, igual o outro. Aí agora vem os que não tem lá. Ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esses quatro aqui, eles não estão lá no Conselho lá da República. Olha aí, ó, no Conselho da República. Esse aqui está no Conselho de Defesa, esse aqui também, os líderes não, e o ministro da Justiça tá. Esses que eu sublinhei aqui estão nos dois. Esses que eu sublinhei aqui agora, aqui ó, tá vendo? É igual o lá de cima. Esse aqui que eu coloquei, eles não estão lá no Conselho da República. No Conselho da República é que vão estar os 6 cidadãos. Bacana? Partimos agora para o capítulo 3, para o Poder Judiciário. Pausa para o suquinho da confusão. E aí, a gente vai entrar agora no terceiro poder. Vimos poder legislativo, vimos poder executivo e agora poder judiciário. Disposições gerais. Os juízes, agora a gente está falando dos juízes. Eles gozam de quais garantias? Quais são as garantias do juiz? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. O que é a vitaliciedade? Que no primeiro grau será adquirida após 2 anos de exercício. A gente viu que para os demais cargos a gente precisa de 3 anos de estágio probatório para ser considerado estável. O juiz ele precisa de 2 anos para se tornar vitalício no cargo. Ou seja, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal em que o juiz estiver vinculado. E nos demais casos de sentença judicial transitada e julgada. O que é essa vitaliciedade? Ele só vai perder o cargo dele é vitalício. É para sempre, até que ele se aposente, né? É óbvio. Mas ele só vai perder esse cargo no caso de sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Essa aqui é uma ressalva, é uma exceção. O que é a inamovibilidade? Uma vez o juiz ele localizado em determinada comarca, ele vai ficar naquela comarca ad eterno, a menos que haja interesse público nessa remoção dele. E irredutibilidade de subsídio. O salário dele, ali o subsídio não vai poder ser reduzido. Beleza. Artigo 97 aqui. Isso aqui é muito importante para quem estuda controle de constitucionalidade, que é a chamada aqui cláusula de reserva de plenário, que eu coloquei aqui. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, quando um tribunal ele estiver analisando uma possível inconstitucionalidade de uma norma, o juiz, na verdade o desembargador relator, ele não poderá declarar a inconstitucionalidade dessa norma. É claro que existem algumas exceções, mas a regra é que ele faça o quê? É que ele submeta essa possível inconstitucionalidade para quem? Para um órgão especial do próprio tribunal, ou um órgão colegiado. E esse órgão colegiado é que vai poder decidir se aquela norma é inconstitucional ou não. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Ou seja, eles administram os próprios tribunais, os próprios bens e também autonomia financeira. É dotada um orçamento ali para o Tribunal de Justiça. E aí, seção 2, do Supremo Tribunal Federal, do nosso STF. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de quantos ministros? 11 ministros. Com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Então, são 11 ministros com quê? Com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. De notável saber jurídico e ele tem que saber muito de saber jurídico e de reputação ilibada. Beleza. Artigo 103.
Aqui é o que a gente fala aqui das chamadas ações diretas. Aí as ações diretas pode ser ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação declaratória de constitucionalidade. Aí tem ação direta de inconstitucionalidade também por omissão, que a gente chama de ADO. E tem também ADPF, arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Eu não vou aprofundar nisso aqui, só que vocês têm que entender o seguinte. Lembra que a Constituição está lá no ápice, está na ponta do triângulo? Então que todas as demais legislações infraconstitucionais, elas devem obediência à Constituição. Então, se existe uma lei que está afrontando uma norma constitucional, é passível dessa norma ser declarada inconstitucional. Vou dar um exemplo assim bem raso. Vamos colocar aí que o Estado do Espírito Santo resolva criar uma lei prevendo a pena de morte. Pô, tá prevendo a pena de morte. Aí vai ter um duplo problema. Por quê? Porque, primeiramente, cabe à União legislar privativamente sobre direito penal. A gente viu isso lá no artigo 22 da Constituição. Esse já é um problema. O segundo problema é que essa norma afronta duplamente a Constituição. Por quê? Porque ele está violando um requisito ali objetivo, um requisito material, porque compete à União legislar, ele não poderia legislar, e o outro problema é que ele está legislando sobre uma matéria que é vedada na Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, o que vai acontecer? Essa legislação estadual aqui do Espírito Santo, ela tem que ser declarada inconstitucional. E quem pode propor essa ação direta de inconstitucionalidade? Ou que é a ADI, ou a ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC. Quem pode? Artigo 103, Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Só lembrando que vem após aqui, é a mesa do Senado ou a mesa da Câmara. Costumam as questões falando é competente para propor ação direta de inconstitucionalidade, deputado ou senador. Aí você lembra, eu lembro que tinha deputado, tinha senado, vou marcar isso aqui. Não, é mesa do Senado ou mesa da Câmara dos Deputados. Não é deputado e não é senador, gravem isso. E mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Governador, Procurador-Geral da República, o PGR, Conselho Federal da OAB, lembra que também não é seccional da OAB, é o Conselho Federal da OAB, OAB, beleza? E partido político com representação no Congresso Nacional, não é qualquer partido político. Como que eu falo que ele tem representação? Se ele tiver algum deputado ou senador eleito. Isso quer dizer que ele vai ter representação. Um PL. Tem deputado do PL? Tem. Então, se tem deputado do PL ou senador do PL, o PL pode propor essa ação porque ele tem representação no Congresso. E nono aqui, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Quando eu falo confederação, eu não estou falando federação não, tá, pessoal? Eu estou falando confederação, que eles falam que a federação é quando ela está presente em pelo menos aí, ela tem que estar presente em pelo menos nove salvo melhor juízo, em 9 estados, para ela ser considerada, não, para ser federação ela tem que estar presente em pelo menos 3 estados. Para ser considerado federação.
E a confederação é a união de pelo menos 3 federações. A gente sabe aí que as federações possuem 3, então uma confederação vai ter aproximadamente 9 estados. Ou entidade de classe de âmbito nacional. Se a gente for pegar aí uma entidade de classe, tem o CRM, por exemplo. O CRM está previsto aí, que é um conselho, né? Mas na verdade vamos botar que tem um sindicato aí dos médicos, por exemplo. Se ele estiver presente em todo o território nacional, com representação no âmbito nacional, ele poderá sim ingressar com essa ação direta de inconstitucionalidade. Beleza. Artigo 103b vem falando de quem? Do CNJ. O CNJ é um órgão do judiciário. A gente está estudando o poder judiciário agora. CNJ é quem? CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então o CNJ ele vai ter um mandato, ele vai se compor de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido uma recondução por igual período, 2 mais 2. Seção 3, nosso famoso STJ, Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça vai se compor de quantos membros? No mínimo, 33 ministros. Então, o STJ ele vai ser composto de no mínimo 33. Se tiver 40, pode. Se tiver 50, pode. Ele está falando que é no mínimo 33. E aí também, eles vão ter que ter mais de 35 anos e menos de 70 anos. Tranquilo? Aí da mesma forma, notório saber jurídico, etc. E aí, quais são as atribuições? Ele fala aqui, de notável saber jurídico, reputação ilibada, depois de aprovada a escolha com maioria absoluta pelo Senado Federal, sendo o que compete ao STJ? A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur, as cartas rogatórias. Então, quem é responsável por homologar uma sentença estrangeira? É um exemplo aqui que alguém sofreu algum tipo de processo e esse processo ele transitou em julgado no exterior. Está precisando de ser executado. A pessoa que foi condenada lá no exterior, ela está aqui no Brasil. Quem que vai homologar essa sentença para essa sentença ser executada aqui no Brasil? STJ. Da mesma forma, a concessão de exequatur, as cartas rogatórias, que é exequatur aqui vem de execução. Existe uma diferença. As cartas, elas podem ser uma carta precatória, ou seja, quando ela é cumprida em outra jurisdição. Minto. Que eles falam que a jurisdição é una. Eu vou colocar aqui em outra circunscrição. Vou dar um exemplo. Tem um processo acontecendo aqui em Vitória e eu preciso ouvir o juiz precisa ouvir uma testemunha que esteja lá em Barra de São Francisco. Para não fazer aquela testemunha sair de lá de Barra de São Francisco para ser ouvida aqui em Vitória, se tiver algum tipo de dificuldade, o que o juiz faz? Ele expede uma carta precatória pedindo para que essa pessoa seja ouvida em outra circunscrição. Qual circunscrição? Lá em Barra de São Francisco. BSF, Barra de São Francisco. Bacana? Ela vai ser ouvida pelo juiz de lá. Ele vai enviar as perguntas, o juiz de lá vai ouvir e depois o juiz de lá vai devolver a oitiva daquela pessoa. Mas existem as cartas rogatórias. As cartas rogatórias é aquelas que são cumpridas no exterior. Ou seja, em outro país.
Portanto, se vier uma carta lá de um juiz, lá da Colômbia, por exemplo, pedindo algum tipo de execução aqui no Brasil, quem que vai homologar essa execução? O STJ. Bacana? Beleza. Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal. Então a gente vai ter a Justiça Federal, a Justiça Estadual. Bacana. Quem são órgãos da Justiça Federal? Os TRFs, Tribunais Regionais Federais, e os juízes federais. Os juízes federais são considerados órgãos da Justiça Federal. Artigo 107. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, então os TRFs vão ter no mínimo, quantos? 7 juízes. Também com mais de 35 e menos de 70 anos. Show! E aí, o que compete aos tribunais regionais federais, aos TRFs? Ele vai fazer o quê? Ele vai julgar, por exemplo, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. O que é chamado esse parágrafo 5º? Ficou faltando o P aqui, ó. Competência. O que acontece? Nas hipóteses de grave violação a direitos humanos, esse aqui é o primeiro requisito, o Procurador-Geral da República, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, da quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito do processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Foi isso que eu coloquei aqui, ó, incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Vou explicar rapidamente. Se houver uma investigação, vamos colocar que houve um crime e tem esse crime, ou esse ato que está ocorrendo no âmbito estadual, ele está violando gravemente direitos humanos. E a gente viu que o Brasil é signatário de vários tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que visam assegurar o direito humano, como, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica. Então vamos colocar que está tendo violações a direitos humanos. E a Justiça Estadual e os órgãos de persecução estaduais não estão cumprindo, não estão coibindo, não estão investigando aquela violação a direitos humanos. Eles estão inertes. O que pode acontecer? O Procurador-Geral da República ele pode suscitar esse incidente de deslocamento de competência, que é tirar essa competência de investigar esse crime da Justiça Estadual, que não está fazendo nada, e levar lá para a Justiça Federal, para que a Justiça Federal, enfim, faça alguma coisa. Então, o que necessita para ter esse incidente de deslocamento de competência? Tem que ter uma grave violação a direitos humanos. O Procurador-Geral da República ele tem que solicitar esse incidente ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, para que o Brasil consiga assegurar o cumprimento dessas obrigações que ele se comprometeu mediante os tratados internacionais. Bacana? Isso se chama incidente de deslocamento de competência. Sai da Justiça Estadual, que não está fazendo nada, vai para a Justiça Federal. Desde que haja grave violação a direitos humanos, a Justiça Estadual não esteja fazendo nada, o PGR, o Procurador-Geral da República, vai solicitar esse incidente de deslocamento no STJ. E aí quem que vai julgar esse caso lá na frente? A Justiça Federal. Bacana? Conforme a gente viu aqui, ó, no inciso 5A. Uma pausazinha para o suco da confusão. Seção 5. Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho.
são órgãos da Justiça do Trabalho. Quem? Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Lembrando que a gente está no Poder Judiciário e agora a gente está falando dos Juízes do Trabalho. Aí vem o artigo 111A e fala: o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros. Então a composição do TST é de 27 ministros, escolhidos entre os brasileiros com mais de 35 e menos de 70. Então mais de 35 e menos de 70 anos. É claro que existem outros artigos, outros incisos, eu só estou colocando aqui o que é mais importante para que vocês possam assimilar. Bacana? Artigo 115. Agora ele vem aqui, a gente está falando aqui do TST. Ó. Essa é a composição do TST. Agora ele vem falando aqui dos Tribunais Regionais do Trabalho, TRTs. Os TRTs eles vão se compor de no mínimo 7 ministros com mais de 30 e menos de 70 anos. Ou seja, aqui vai ter uma diferença de 5 anos. Mais de 30 e menos de 70 anos. Bacana? Então, TST, 27 ministros com mais de 35 e menos de 70 anos. E os TRTs, eles vão se compor de 7 juízes. O TST vão se compor de 27 ministros. Beleza? Seguindo, dos juízes eleitorais. Agora, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? TSE. Tribunais Regionais Eleitorais, TRE. Juízes eleitorais. E juntas eleitorais. Bacana. O TST vai se compor de 7 membros. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, 7 membros. Aqui não foi falada a idade deles. Vamos lá, artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Então, vai ter um TRE em cada capital. A gente tem o nosso TRE lá próximo da entrada da Terceira Ponte, lá na capital Vitória. Beleza. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então, esses juízes eleitorais aqui, eles vão servir na Justiça Eleitoral por 2 anos, podendo mais 2 anos. Nunca mais do que isso aqui. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem essa Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, os recursos aqui, ó, do TSE, quando a gente falar em algum recurso, eles são irrecorríveis. Salvo se ofender a Constituição ou se denegar, ou seja, se negar o habeas corpus ou o mandado de segurança. Denegar, ou seja, eles estão lá pedindo um habeas corpus lá ou um mandado de segurança e eles negaram. Aí vai ter recurso. Tirando isso, não vai ter recurso. Seção 7. Dos tribunais e juízes militares. São órgãos da Justiça Militar. O STM, Superior Tribunal Militar, e os tribunais e juízes militares.
tribunais e juízes militares. Bacana? Vamos lá. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios. Então, 15 ministros vitalícios. Vai ficar lá até sair, até ser expulso. Nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 do Exército e 3 generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado, e 5 dentre os civis. Então, vai ter lá, desses 15 ministros, 3 lá vão ser da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. Claro, todos lá do último posto, né? Oficiais generais e etc. E além disso, não são 15? Sim, vão ter mais 5 civis, que não serão militares. E aí, esses civis, eles vão ser escolhidos pelo Presidente da República. Aqui, ó, conforme o parágrafo único. Conforme o parágrafo único aqui, ó, eles vão ser escolhidos pelo esses 5, os ministros civis. Os 5 ministros civis vão ser escolhidos pelo Presidente da República com mais de 35 e menos de 70. Mais de 35 e menos de 70 anos. Aí vai dar a composição dos 15. Capítulo 4. Das funções essenciais à Justiça. Seção 1 do Ministério Público. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Então, são as atribuições aqui, ó, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quando a gente está falando do Ministério Público, vocês devem conhecer pela sigla MP. Beleza. São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, isso aqui são princípios da instituição. O que a instituição Ministério Público visa? Como princípio, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Trabalhar de forma independente. E aí também são garantidos aos promotores. Olha aí, o que são garantidos aos promotores? Vitaliciedade, após 2 anos também, aqui fica igual aos juízes, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, igual aos juízes também, e irredutibilidade de subsídio, igual aos juízes também. E o que é vedado aos promotores? O que é vedado aqui ao MP? É vedado exercer a advocacia. São funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública. Então, o Ministério Público, ele compete privativamente promover a ação penal pública. Lembra lá que a gente fala que geralmente quando existe uma investigação de um crime, geralmente de ação penal pública condicionada ou de pública incondicionada, depois esse inquérito vai para o Ministério Público, o Ministério Público faz o quê? Geralmente, se estiverem presentes os requisitos, ele oferece denúncia. Por quê? Porque ele é o dominus lit, o dono da ação penal. Bacana? Por isso que quando a gente fala, está aí provado na Constituição. E aí existe também o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. E o Conselho Nacional do Ministério Público é composto por 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de ser aprovado lá pelo Senado Federal, para um mandado de 2 anos, admitida uma recondução. Então, 2 mais 2 anos. 3. Da Advocacia Pública. A Advocacia Geral da União
é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial ou extrajudicialmente. Ou seja, quando a gente fala em advocacia pública, a gente está falando daquele advogado concursado que vai defender o ente. No caso da União, quem defende é a AGU. Bacana? A Advocacia Geral da União. E isso também existe no âmbito dos estados, que também vão ter ali uma advocacia geral também para poder defender ali os interesses do Estado, geralmente ele é chamado de PGE, Procurador-Geral do Estado. Bacana? Aí ele vem e fala, parágrafo 1º, a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos e de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Aqui ele não falou menos de 70. Então o AGU, Advogado-Geral da União, o chefe da AGU, ele é de livre nomeação pelo Presidente da República. Não precisa daquela sabatina do Senado. Dentre cidadãos, não precisa de ser juiz, não precisa de ser nada, desde que seja maior de 35 anos. E tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Seção 3, da advocacia. Agora a gente está falando do advogado como um todo, aquele advogado inscrito na OAB. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Claro, dentro dos limites da lei. As manifestações e atos devem observar a lei. Seção 4, da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. Então, a Defensoria Pública atua de forma gratuita. A quem? Aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º dessa Constituição. Então, geralmente, a Defensoria Pública ela atua como se fossem advogados daquelas pessoas necessitadas. E ela vai fazer isso de forma gratuita. Você já deve ter ouvido falar. Geralmente aquelas pessoas que não possuem recursos financeiros, mas não necessariamente financeiros, são hipossuficientes perante a lei, eles procuram a Defensoria Pública, por exemplo, para ajuizar alguma ação. Por exemplo, uma investigação de paternidade, ou talvez ali existe um suspeito sendo acusado por um crime e ele não tem direito de constituir, ele não tem dinheiro para constituir advogado, não tem recursos. A Defensoria Pública é que vai fazer a defesa em juízo dessa pessoa necessitada. Beleza? Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Aqui, igual a quem? Ao Ministério Público. Possui esses mesmos princípios institucionais. Bacana? Vamos lá, pessoal. Estamos chegando aí, basicamente, ao final da nossa apostila. O final aqui ficou para pontos bem relevantes, né? Que tratam aí da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então a gente vai ver essa parte final aqui, que é o final aí do nosso edital para GCM Cariacica. Relembrando aí que foi um edital bem extenso nessa parte de direito constitucional. A gente conseguiu dar uma pincelada em 5 aulas aí no que é mais importante. Vamos aí finalizar a nossa disciplina. Vamos lá. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 1, do Estado de defesa e do Estado de sítio. Seção 1, do Estado
de defesa. Lembra que isso aqui a gente chama de estados de exceção, que a gente viu ali, está bem falado aí na aula 4. O presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, aqueles dois órgãos que a gente viu momentos antes ali, vocês recapitulando aí a aula aí, vocês vão relembrar que neles aqui existem membros que são comuns e membros que são diferentes. No de Defesa Nacional lá tem os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. No Conselho da República tem aqueles 6 cidadãos brasileiros natos. Beleza. O que ele vai poder? Ouvido o Conselho da República, vou botar aqui CR, e o Conselho de Defesa Nacional, Conselho de Defesa Nacional, CDN. O que o presidente vai poder fazer? Decretar o estado de defesa. Para que o presidente decreta esse estado de defesa? Esse estado de exceção? Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Deixa eu apagar aqui que eu acabei riscando aqui demais. Então, calamidades de grandes proporções da natureza. Então, para que vai ser decretado, professor, esse estado de defesa? Lembrando, preservar ou restabelecer. Preservar é porque ainda existe esse estado de paz, ou restabelecer, porque já foi perdido esse local, essa paz social. Em locais restritos e determinados, não pode, por exemplo, vou fazer isso no Brasil inteiro. Não, tem que ser em locais restritos e determinados. Estabelecer o quê? Ou preservar a ordem pública ou a paz social. Que elas vão estar ameaçadas por quê? Por grave e iminente instabilidade institucional. Ou seja, vamos colocar aqui que existe uma rusga entre o poder legislativo e o poder executivo aqui no Espírito Santo. E aí, nesse contexto, existe a polícia legislativa, existe a polícia militar, a polícia civil, e aí eles começam a querer entrar como se fosse uma guerra de poderes ali, uma instabilidade de poderes. Pode ser decretado esse estado de defesa, ou atingida por calamidades de grandes proporções. Vamos colocar aqui que o Espírito Santo tenha sido atingido por um terremoto gigantesco que arrasou praticamente o nosso território, e aí vai estar aquele caos, pessoas tentando se salvar, matando outros para conseguir comida, uma prática exacerbada de crimes, etc. O que vai acontecer? Aí é possível essa decretação do estado de defesa. Para quê? Para tentar restabelecer essa paz social e a ordem pública. Beleza. O decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Está em negrito aqui, ó. Então, quem que vai fazer? Quem que vai fazer? É o presidente da República que decreta. Ele decreta o quê? Ele vai decretar o estado de defesa. Lembrando que ele pode decretar também a intervenção federal. Certo? E aí ele decreta primeiro, e depois que ele decretar, ele tem que remeter dentro de 24 horas para quem? Para o Congresso Nacional. Falei na aula de ontem. Que aí o Congresso Nacional, ele vai depois fazer o quê? Ele vai permitir, ele vai autorizar que seja ali, que continue aquela medida. Diferente do estado de sítio. O estado de sítio, o presidente ele pede autorização. Ele pede autorização ao Congresso Nacional. Ele pede autorização antes, e se o Congresso Nacional autorizar, aí sim que o presidente vai decretar o estado de sítio. Então, na intervenção federal,
E no estado de defesa, o presidente ele decreta e depois ele pede autorização. No estado de sítio, não. No estado de sítio, ele pede autorização primeiro e depois ele decreta. Beleza? Então, esse decreto do presidente aqui, quando a gente fala o decreto, é o decreto do presidente, que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem atingidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem. Por quê? Porque a gente vai tá tendo um caos. Ou tem uma instabilidade ali entre poderes ou instituições, ou há também essa questão de uma questão, como a gente viu aqui, de que abalou a paz social como uma calamidade de grandes proporções. Então vão ser estabelecidas medidas coercitivas, dentre as quais restrição, lembra que é restrição aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Então vai ter uma restrição e não uma extinção. Eles vão continuar com esses direitos, o cidadão como um todo, mas eles podem ser restringidos. Essas reuniões, direito de reunião, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação, que são direitos fundamentais lá do artigo 5º, poderão ser restringidos por conta de um estado de exceção. Parecido com o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Na pandemia não chegou a ser decretado um estado de defesa, mas é para se fazer uma analogia, que a gente perdeu o nosso direito de ir e vir, a gente não podia mais sair de casa, se fosse sair tinha que sair de máscara, restrição a determinados lugares e etc. O que mais vai poder acontecer? Vai poder ter a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, o que vai acontecer? É aqui no Estado, porque se a gente for pegar essa ajuda da União, a União ela vai poder ocupar esses prédios e serviços públicos, pegar as viaturas do Estado, ambulâncias, prédios públicos aqui do Estado para poder utilizar, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Se causar dano nesses bens, a União vai ter que pagar. Beleza, parágrafo 2º. Qual é o tempo do estado de defesa? O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, se persistirem as razões. Então, o prazo do estado de defesa é de 30 dias e mais 30. E aí, na vigência do estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso. Agora que a gente está vivendo no estado de defesa aqui, vamos deixar o preso incomunicável. Prender o preso, ele não tem direito de se comunicar com advogado, com juiz, com família. Não pode. É vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá de maneira absoluta. Lembra lá que eu falei que no estado de defesa o presidente faz o quê? Primeiro, ele decreta. Depois que ele decretar, ele vai mandar esse decreto para o Congresso Nacional, só que a partir do momento que ele decretar já está valendo. Ele manda para o Congresso Nacional dentro de 24 horas. Dentro de 24 horas. E submeterá o ato com a respectiva justificação. Por que ele decretou? E aí o Congresso Nacional, por maioria absoluta, ou seja, tem que pegar a Câmara dos Deputados, o total de Câmara dos Deputados, de deputados federais e o de senadores, pegar o quantitativo e tem que passar da metade desse quantitativo para ser maioria absoluta. Conforme eu já expliquei a diferença de maioria absoluta para maioria relativa na 4ª aula. Beleza, pessoal? Beleza, parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. O presidente decretou estado de defesa. Ele não tem que submeter
esse decreto ao Congresso Nacional em 24 horas? Sim, submeteu, mas o Congresso está de recesso. Lembra que a gente falou que tem aquelas reuniões de 2 de fevereiro a 17 de julho e depois, salvo engano, de 2 de agosto até 22 de dezembro? Então, nesse período que não está tendo o ano legislativo ali, se eles estiverem em recesso, eles serão convocados extraordinariamente no prazo de 5 dias para poder decidir se mantém o estado ou o de defesa ou se suspende. Beleza. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. O presidente foi lá, decretou, submeteu ao Congresso dentro de 24 horas os motivos ali do decreto para ter decretado. Se não houver votação por maioria absoluta, se não for aprovado o decreto de estado de defesa pela maioria absoluta, vai cessar imediatamente o estado de defesa. Tudo aquilo que o presidente decretou ali vai ter que cessar imediatamente. Para fechar agora, aquele que é mais restritivo. O que vai acontecer aqui? Estado de sítio. Também um estado de exceção. O presidente da República pode ouvir do Conselho da República e o de Defesa Nacional nos dois casos, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, ele vai ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, que são órgãos superiores consultivos. O presidente se consulta com eles. O que ele vai fazer? Olha aqui, ó, em negrito, solicitar o Congresso Nacional, solicitar o quê? Autorização para decretar o estado de sítio. Como eu falei, no estado de defesa ele decreta, submete em 24 horas a autorização. No estado de sítio não. No estado de sítio ele não pode decretar. Ele pede primeiro autorização ao Congresso Nacional, que se autorizar, ele vai poder decretar o estado de sítio. Em que casos pode haver a decretação do estado de sítio? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Lembra lá que o estado de defesa ele tem um prazo de 30, prorrogável por mais 30? Vamos colocar aqui, passaram-se os 30, não resolveu. Passaram-se mais 30, não resolveu. Pode prorrogar por mais 30 o estado de defesa? Pode prorrogar por mais 30? Não. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que decretar o estado de sítio. Se em 60 dias não resolveu com o estado de defesa, o presidente tem que pedir autorização, solicitar autorização ao Congresso para decretar estado de sítio. É isso que ele está falando aqui, ó. Vai ser decretado no caso de comoção, de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Foi decretado o estado de defesa, mas em 60 dias não se conseguiu restabelecer a paz social. Então, nesse caso, decreta o estado de sítio. Ele é mais grave, como eu falei. Ou também para quê? Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O que vai acontecer? Decretaram guerra contra o Brasil. Decretaram guerra contra o Brasil, estado de sítio. Estamos em guerra, vivendo em guerra. Ou resposta à agressão armada estrangeira. Vamos colocar lá que tinha um mito aí, não sei se é verdade, que tinham canhões venezuelanos apontados na fronteira lá com Roraima lá. Então, se houvesse uma agressão armada com mísseis da Venezuela, dentro dessa agressão armada poderia ser decretado o estado de sítio. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137.1, esse aqui, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No caso do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Isso aqui é muito importante. Então, o que ele está falando aqui? Teve os 60 dias de estado de defesa. Não foi suficiente. Decreta o estado de sítio. Só que ele só vai poder ser decretado por 30 dias. Nesse caso aqui, estado de sítio, somente por 30 dias. Beleza? É o que ele está falando aqui. O estado de sítio, no caso do inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior.
Beleza? Agora, no caso do inciso 2, se o Brasil está em guerra ou está sofrendo agressão armada, o estado de sítio vai continuar enquanto durar a guerra ou a agressão. Parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio, mais uma vez lembrando que para decretar o estado de sítio, o presidente tem que pedir a autorização ao Congresso Nacional antes. Durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro do prazo de 5 dias. É aquilo que a gente viu aqui anteriormente. Se eles estiverem em recesso, o presidente do Senado vai convocar eles para que se reúnam dentro de um prazo de 5 dias para apreciar esse ato. Capítulo 2. Importante demais aí, ó. As Forças Armadas. Quem são as Forças Armadas? Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destina-se a que? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de Forças Armadas, a gente está falando aqui de Exército, Marinha, e Aeronáutica. Certo? Beleza. Elas são instituições o quê? Nacionais e permanentes. Nacionais, permanentes e regulares. Organizadas em quê? Isso aqui como quase todos os órgãos públicos, principalmente os policiais, pautados na hierarquia e na disciplina. Certo? Na disciplina. Sob a autoridade, quem que comanda? Quem que é o chefe supremo ali autoridade suprema desses órgãos? Exército, Marinha e Aeronáutica. O presidente da República. Certo? E elas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Quais poderes? Executivo, legislativo e judiciário. E por iniciativa de qualquer desses também, da lei e da ordem. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Não sei por que eles adoram esse artigo. Coraçãozinho para ele. Então, não cabe. O que é o habeas corpus? A gente estudou, acho que na primeira aula. É aquela questão do liberte o corpo. Ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Um vai ser salvo-conduto, no caso ali do preventivo, e do repressivo ali vai ser um alvará de soltura. Ele busca coibir a ilegalidade ou abuso no direito de locomoção. Então, em relação às punições disciplinares militares, não caberá habeas corpus. Beleza? Parágrafo 3º. Ele vem falando aqui que são vedadas aqui, ó. Ao militar, parágrafo 4º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então, os militares aí das Forças Armadas não podem ter sindicato e nem fazer greve. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Então, o militar, enquanto ele estiver em serviço ativo, ele não pode ser filiado a partidos políticos. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório, lá para os maiores de 18 anos. Vocês devem ver aquelas propagandas aí que passam na televisão, o serviço militar obrigatório, a serviço da pátria, para os maiores de 18 anos. O alistamento é obrigatório, ele tem que ir lá se alistar no serviço militar. Se ele vai servir ou não, são outros 500, como diz
o outro. Parágrafo 1º. As Forças Armadas compete na forma da lei atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Então, o que ele está falando aqui? No caso de crença religiosa ou de convicção filosófica, eu falei isso também lá na primeira aula, quando a gente falou de direitos fundamentais. Então, se eu tenho uma crença religiosa, por exemplo, existe uma religião que guarda o sábado, os adventistas do sétimo dia. Então, para eles, após o anoitecer às 18 horas de sexta-feira e até às 18, ou entardecer do sábado, eles guardam o sábado, eles não trabalham, eles não fazem negócio. Isso daí é por uma crença religiosa. Então, se eles alegarem que eles não podem servir o exército por conta dessa crença, o que vai acontecer? São as Forças Armadas que vão atribuir um serviço alternativo. Ah, você não pode servir? Então, beleza, eu vou te passar um outro serviço aqui que você vai fazer em outros dias. Bacana? E parágrafo 2º, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz. Enquanto a gente não estiver vivendo em guerra, as mulheres e os padres aqui, eclesiásticos aqui que eles colocam aqui, os pastores, etc., eles não estarão obrigatórios ao serviço militar. Porém, eles estarão sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. Ele não vai lá servir, não vai lá lutar pelo país, mas eles podem ter outros encargos aqui que a lei atribuir, como, por exemplo, servir comida, servir medicamento aos que estão ali na campanha e qualquer outro tipo de encargo que a lei atribuir. Chegando aí ao final, a gente fala aqui do capítulo 3 da segurança pública. Importantíssimo, bem possível uma questão dessa aqui na prova de vocês de domingo. Artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Cuidado que eu já vi prova falando que é direito do Estado e dever e responsabilidade de todos. Onde tem dever aqui ele coloca direito, onde tem direito aqui ele coloca dever. Então é dever do Estado a segurança pública e direito e responsabilidade de todos. Exercida para quê? Preservação da ordem pública. Para que tem a segurança pública? Para preservar a ordem, para a gente poder sair na rua e poder caminhar ali tranquilamente. Da incolumidade das pessoas, ou seja, manter as pessoas sãs e salvas. E do patrimônio, eu poder andar aí com o meu patrimônio sem ser rotineiramente aí, violado aí no meu patrimônio. E quais são os órgãos que vão assegurar essa segurança pública? 1. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Ferroviária Federal. 4. Polícias Civis. 5. Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. 6. Polícias Penais. Federal, Estadual e Distrital. Então aqui entrou aqui pela emenda constitucional número 104 de 2019, que criou as polícias penais. E aí, vamos pegar rapidamente a definição, porque elas também caem muito na prova. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se. Aqui se destina a Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A gente está falando de uma polícia federal, federalmente é a polícia da União. 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A Polícia Federal é como se fosse a PC. A Polícia Federal é como se fosse a PC. A PC no âmbito estadual, a PF no âmbito federal. Ambas são polícias judiciárias. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal
órgão permanente, organizado e mantido também pela União e estruturado em carreira, destina-se a quê? A PRF. Destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Quando a gente fala em patrulhamento ostensivo, é aquele patrulhamento visível, com viaturas caracterizadas, policiais com uniformes. Isso é o patrulhamento ostensivo. Onde? Nas rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a quê? Ao patrulhamento ostensivo das ferrovias, das linhas de trem e etc. Parágrafo 4º. As polícias civis, agora estamos falando aqui no âmbito estadual, dirigidas por delegados de polícia, então a gente está dirigida pelos delegados de polícia de carreira, incumbe o quê? Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais. Grave isso aqui, exceto as militares. A Polícia Civil não vai ficar apurando crime militar, não. Crime militar vai ser apurado lá na Justiça Militar. Beleza? Então, o que acontece? Qual que é a competência da Polícia Civil? Apuração das infrações penais. O que vai acontecer? Polícia Judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. 5º, as polícias militares cabem à polícia ostensiva, ou seja, fardada, e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, ou seja, aquelas atividades lá que a defesa civil exerce, o bombeiro também pode exercer. Parágrafo 5º-A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, ou seja, do estado a que pertencerem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então, estamos aí, nossos queridos aí, agentes, que eram agentes, agora chamados de ou inspetores penais, agora são chamados de policiais penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Então, pessoal, aqui eles vêm falando que o corpo de bombeiro e as polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército, tá? PM e bombeiro. E subordinam-se junto com as polícias civis e as polícias penais estaduais aos governadores. Então, na proporção que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são subordinadas ao Presidente da República, as polícias civis, militares, bombeiros militares e as polícias penais estaduais são subordinadas ao governador do estado. E aí, por fim, uma parte que interessa aos senhores, que talvez esteja presente na prova de vocês, os municípios poderão constituir guardas municipais, destinadas ao quê? Proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Show de bola! Então, pessoal, agora são 19 horas e 37 minutos, horário de Brasília. A gente conseguiu, parecia impossível, mas a gente conseguiu aí em 2 aulas ao vivo e 3 aulas gravadas, contando com a de hoje, a 5ª aula, concluir a parte de direito constitucional para a Guarda Municipal de Cariacica, para o concurso da Guarda Municipal de Cariacica, que ocorrerá daqui a 2 dias. Então, peço que vocês assistam esse vídeo com muito carinho, com muita atenção. Ele foi preparado de forma muito didática. Eu procurei ser o mais didático possível e trazer aquilo que é de mais importante. Eu tenho certeza que sairão questões dessas 5 aulas que eu trouxe aqui para vocês.
Gravei essa aula porque vários dos meus alunos me relataram uma certa dificuldade em estudar direito constitucional. Outros tiveram muita dificuldade em estudar direito administrativo também. Quem sabe aí futuramente eu também não grave algumas aulas de direito administrativo, tentando ser um pouco mais didático e claro para que vocês entendam essa matéria que não é fácil, porque não existe um código de direito administrativo, então são legislações esparsas e construções doutrinárias, o que dificulta quem está iniciando o estudo na área do direito. Então, espero que essas 5 aulas elas tragam bastante conhecimento para vocês. Eu desejo de verdade uma excelente prova no domingo, que vocês vão tranquilos para essa prova. Lembre-se de tentar descansar no sábado, para não estudarem demais aí, ficar estudando até muito tarde no sábado, senão vocês vão chegar desgastados na prova de domingo. Tentem tirar uma parte do sábado da tarde ou da noite do sábado para frente para poder relaxar, tentar mentalizar o que você vai fazer na prova no outro dia. Se possível, se quiser, coloca só uma videoaulazinha, pode ser aula aqui do CJR, aqui, do professor Cleude Júnior, para que vocês consigam revisar. Lembrando que na descrição do vídeo aqui tem as aulas das leis penais especiais e também da parte de direito penal, que eu gravei para a Guarda Municipal, mas que vai servir aqui para a Guarda de Cariacica. No mais aí, eu peço novamente que dê aí um joinha aí no vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem o canal e que saibam que eu estou aqui torcendo por cada um de vocês. No que eu puder fazer para ajudar nessa preparação e para que vocês alcancem essa tão sonhada aprovação no concurso público, pode contar comigo. Novamente, aqui estão as minhas redes sociais, o meu contato pessoal, eu me coloco à disposição para ajudar no que for possível. No mais, novamente aí o Boris chegando aí para desejar uma excelente prova para vocês, tranquilos, vão com Deus, e no mais estarei aqui, como eu falei, na torcida e esperando verdadeiramente aí a aprovação dos senhores. E se não der nessa, continuem, lembrando que vai passar o mais resiliente. Tranquilo? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!